amados, eu, pastor Carlos Rodrigues, Carlos R. Rodrigues, mais uma vez, aqui estou para trazer uma palavra de ensino, uma palavra de vida, uma palavra de fé, muito importante, né, esse trimestre, nos falando sobre os desafios em família, né, resolvendo, solucionando desafios em família, né, pela palavra de Deus, superando, né, com exemplos da palavra de Deus. Então é muito importante nós analisarmos a Bíblia, a palavra, esses estudos estão sendo uma bênção. Semana passada, ministramos aí a lição de número 8, numa pré-aula, no sábado passado, que nos falou sobre a importância da paternidade na vida dos filhos. E hoje, a lição de número 9, que nos fala sobre uma família nada perfeita. Então fique ligado aí, vamos lá, né? Nós temos aqui o texto áureo, não é? Texto áureo, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Verdade prática. Tudo o que os membros da família plantarem, colherão. Essa é uma lei universal de Deus, que pode ser constatada na própria natureza. Então, temos aqui a leitura bíblica em classe, que está em 2 Samuel, capítulo 3, do versículo 2 ao 5, e também do capítulo 5, do versículo 13 ao 15. Também o capítulo 12, do versículo 10 a 13a, ok? Então, antes disso, deixa seu like, ok? Se inscreva no canal, é muito importante a sua inscrição, o seu like, tá ok? Você participar aí, tá ok? Você pode comentar, compartilhar, mas muito importante você se inscrever no canal, para que o YouTube entenda que o vídeo seja relevante e indique também para outras pessoas, ok? Então vamos lá, 2 Samuel capítulo 3, versículo 2 ao 5 primeiro. E a Davi nasceram filhos de Hebron, foi o seu primogênito Amon, de Ainoã a Gisrelita. E o seu segundo, Quileabe de Abigail, mulher de Nabal, ou Carmelita. E o terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. E o quarto, Adonias, filho de Agite. E o quinto, Cefatias, filho de Abital. E o sexto, Itreão de Eglá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebron. 2 Samuel 5. Agora, né? E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebron, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos que nasceram em Jerusalém: Samua, e Sobabe, e Natã, e Salomão, Eibar, e Elisua, e Nefeg, e Jafia, e Elisama, e Eliada, e Elifelete. 2 Samuel, capítulo 12. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da sua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei a tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Então, de início, é importante nós frisarmos que o rei Davi foi o segundo rei de Israel, foi um rei de muita importância, ou melhor, o rei mais importante de Israel, e inclusive a qual Deus falou, né? Tenho achado Davi conforme o meu coração. E isso relatado no Velho Testamento, no livro de Samuel, e relatado
também no livro de Atos dos Apóstolos. Então, isso é repetido em Atos dos Apóstolos, lá, por um dos apóstolos, lá numa determinada pregação. Então, a importância do rei Davi: foi um homem guerreiro, um homem humilde, um grande adorador, músico, cantor, músico, tocava harpa, tinha uma unção muito forte na música, a ponto de a Bíblia dizer que Davi, ao tocar harpa, expulsava os espíritos imundos da vida de Saul. Porém, nós vemos aqui que Davi teve falhas terríveis, mas a grande diferença é que Davi, apesar de todas as suas falhas, ele se humilhou diante de Deus, pediu perdão, mas mesmo assim as consequências vieram, porque Deus perdoa, mas as consequências vêm. Mas é muito importante a gente citar a importância do rei Davi, né? Repetindo, o rei mais importante de Judá e de Israel, de todo Israel, mencionado na Bíblia inúmeras vezes, inclusive no Novo Testamento. O próprio Jesus fez menção de Davi, e assim foi o que escreveu mais salmos. Davi escreveu mais da metade dos salmos, talvez chegue aí a cerca de 60%, 70% dos salmos foram escritos por Davi. Então daí a grande importância desse homem, desse rei. Tá? Seu nome Davi significa amado, traduzindo para o português. Então nós vemos aí o grande rei Davi, o suave em salmos. Então, prosseguindo, vamos lá, né? Introdução. Palavra-chave: negligência. Nos falando sobre um descuido, né? Ser negligente é ser descuidado ou se descuidar de alguma coisa. Ou não vigiar, vamos dizer assim, né? Então, está focado aqui em algumas atitudes, né, que houve na vida do rei Davi. Então, temos aqui a introdução nos falando sobre a história dramática dos pecados na família de Davi. E apesar de ter sido um grande rei, ele falhou como pai, né? Deixou a desejar em algumas circunstâncias, pelo qual ele teria que tomar algumas atitudes e acabou não tomando essas atitudes, que seriam muito importantes que fossem tomadas com relação aos seus filhos. Então nós temos aí, também logo depois aí, temos alguns versículos aqui citando, né, para se verificar. Nós temos aí o tópico de número 1, o rei Davi e sua grande família. Então, já começa dizendo aqui sobre o rei Davi e sua grande família. Davi, o ungido de Deus. Então, tá aí, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, onde nos fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, e ele assumiu o lugar do rei Saul, que foi um mau rei. Porém, através de Davi foi restaurada a soberania de Israel e ele alcançou várias vitórias, né? E o reino cresceu muito. Então a sua unção de Davi está em 1 Samuel capítulo 16, 13. O subtópico de número 2, Davi, o homem de Deus. Então, Davi era um homem pelo qual o Espírito de Deus se
apoderou dele, se apoderava dele grandemente. E quem não conhece a vitória lá de Davi sobre Golias, em 1 Samuel, no capítulo 17, uma passagem muito conhecida da Bíblia, daí por diante, né? Então, rei Davi foi bem sucedido em seu propósito, nas guerras e tudo mais. Então, daí foi um grande rei. Subtópico 3, a grande família de Davi. Então, mesmo Davi sendo ungido de Deus, ele acabou tendo muitas mulheres, muitas concubinas, o que, na verdade, já começou a ser um erro, de acordo com a lei de Deus, por exemplo, Deuteronômio 17, versículo 17a, está escrito: tampouco para si multiplicarás mulheres, para que o teu coração não se desvie. Então, a preocupação de Deus, né? Nós temos exemplo de Salomão, por exemplo, que se envolveu com muitas mulheres, inclusive muitas mulheres estrangeiras, e ele acabou se desviando completamente do Senhor. No caso de Davi, teve os deslizes, mas depois ele se arrependeu. Mas a lei é bem clara, né? Dizendo que o rei, né, não poderia multiplicar mulheres. Então, essa palavra ela foi dirigida exatamente para os reis, né? E Davi era um rei e precisava ter cautela nessa área, porém houve uma permissão de Deus. Ele teve vários e vários filhos com essas mulheres, com concubino, cerca de 20 filhos, e ele teve muita dificuldade de administrar e dar atenção à sua família. Então, o tópico de número 2, filhos e parentes na casa de Davi. Então, temos Tamar, né, que era filha de Maaca, que era irmã de Absalão, né? Tamar, a irmã de Absalão, irmã de pai e mãe, e uma mulher bonita e virgem, e atraiu a atenção de Amon, que era o seu irmão somente por parte de pai. As mães eram diferentes. Tópico 2, Absalão. Absalão era irmão de Tamar, conforme falei ainda há pouco, filho de Maaca, o terceiro filho do rei Davi. Então, nós temos aqui relatado que Absalão assassinou Amon, revoltado com o irmão, porque Amon abusou da sua irmã Tamar, né? E assim Absalão matou Amon. Irado, né, com raiva, ele acabou matando o irmão. Então nós vemos aí várias tragédias acontecendo na vida de Davi, sendo desencadeada na vida de Davi, inclusive pelo seu pecado terrível que ele cometeu quando a Bíblia relata que ele programou a morte de Urias, né? Então a Bíblia chama de assassino, né? Ele programou a morte de Urias e assim ficou com a mulher de Urias. Então a consequência foi trágica. Apesar de ser um homem de Deus muito importante, nem por isso deixou de vir as consequências pelos seus pecados terríveis, né? Então, esses pecados acabou acarretando problemas seríssimos na família, não é? E também nós vemos que Davi precisava ter chamado a atenção de Amon, não chamou a atenção de Amon, não observou bem Absalão, que passou, depois de 2 anos de haver esse estupro de Amon a Tamar, foi que Absalão programou a morte de Amon, e Davi não se deu conta disso, não prestou atenção. Então nós temos aí, né, o subtópico 3 falando de Amon. E o subtópico 4, Jonadab. Quem foi Jonadab? Um conselheiro do mal, um atribulado, né, endemoniado, esse primo de Amon, né,
filho de Simeia, irmão de Davi, aconselhou Amon para o mal, para programar assim esse estupro e um incesto, né? Porque era sua irmã, ainda que só por parte de pai, mas era irmã. Então, isso aqui seria um incesto que já era proibido na lei, lá em Levítico 18, que nenhum parente poderia coabitar com nenhum parente da sua carne, né? Então, coabitar com irmã, com pai, com mãe, seja lá o que for, não é? Era um pecado, já era um pecado terrível diante da lei de Deus. Então, após Levítico 18, então nós temos aí esse tópico falando sobre esse primo, né? Esse primo aí atribulado, né? Conselheiro maldoso, sagaz, um sujeito sem caráter, né? E que aconselhou Absalão, ajudou, ou melhor, aconselhou Amon, né? Para o mal, para que estrupasse sua própria irmã. E logo depois nós vemos também a consequência, o irmão de Tamar, que era irmão inclusive de pai e mãe, né? A mesma mãe de Tamar era a mãe de Absalão, também ele ficou muito irado e acabou matando o seu próprio irmão Amon. Então o tópico de número 3 nos fala o problema moral na família de Davi, as consequências de sua falta de domínio próprio. Então, a falta de domínio próprio de Davi, pelo fato de ter tido muitas mulheres, muitas concubinas, e também por ter matado o seu melhor soldado, o soldado fiel a ele, né? Para ficar com a mulher desse soldado, Urias, né? Então, tudo isso acarretou graves problemas, sérios problemas na vida de Davi, na família de Davi. Inclusive, o profeta Natan foi enviado a Davi, está escrito aí na palavra do Senhor, dizendo para ele, né, que a espada também não sairia da casa dele, né, por causa do ato mal que ele praticou, um assassinato e um adultério. Então, isso foi muito mal aos olhos do Senhor. E daí por diante, muitas consequências vieram. Absalão se levantou contra Davi, guerreou contra Davi, se deitou com as concubinas de Davi, e tudo isso havia sido profetizado pelo profeta Natan. Uma mensagem de Deus para Davi, estava dentro do termo da espada, que estaria na casa de Davi como castigo. Subtópico de número 2, incesto e morte na família, não é? Então, esse pecado de incesto, conforme já falamos, né? Ainda há pouco, de Amon e Tamar, logo a seguir vem um assassinato, e daí por diante, não é? E Davi se tornou muito mole nessa situação, como pai, também não tomou providências, não agiu como deveria agir, dando a atenção que os filhos precisavam. Tópico de número 3, vigilância, proximidade e exemplo, não é? Então essa história do problema moral na família de Davi ensina a todos os pais a respeito da importância da vigilância, da proximidade e do exemplo na família, não? Então isso é muito importante, que os pais estejam próximos aos seus filhos, mesmo que tenham suas ocupações, seu trabalho, seja lá o que for, mas precisam dar atenção aos seus filhos, não é? Dar tempo de qualidade para os seus filhos, não é? Então, tudo isso é muito importante, não deixando, não esquecendo que, na verdade, apesar de tudo, não é? Havia lá já uma profecia, não é? De cobrança também na vida de Davi, mas isso não justifica que ele também fosse um pai ausente, né? E que não exercesse a sua função de conselheiro e de autoridade, né? Diante dos seus filhos. Então, conclusão,
Vimos que a família do rei Davi era disfuncional, né? Então não era uma família funcional, né? Como deveria ser. O que trouxe problema de longo prazo para toda a família. Por isso é preciso cultivar os valores da palavra em nossos lares. Que os pais exerçam seus papéis em casa, transmitindo esses valores e acompanhando de perto os seus filhos. Que os cônjuges tenham um relacionamento que traga equilíbrio e segurança aos filhos. A vida cristã em família é a maior prevenção contra os desajustes da atualidade. Então, principalmente hoje em dia, que nós estamos aí bombardeados de informações, de celular, de tecnologia, tanta coisa. Então, tem coisas boas ou ruins, né, na televisão e tudo mais. Os pais precisam ser presentes na vida dos seus filhos. E deixando lá a meditação de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, que está escrito: ensine o menino no caminho em que se deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. A glória a Deus. Então, que Deus abençoe você, sua família, tudo de bom para você, que sirva de exemplo para todos nós, né? Que não venhamos cair, né, nesses erros, para que não soframos consequências, como o rei Davi sofreu grandes consequências pelo seu erro, né, pela sua negligência que houve na sua família, não é? E pelo mau exemplo lá que ele acabou dando, que foi muito sério, né? E que acabou desencadeando aí consequências graves na sua vida e na sua família. Então, que possamos estar vigilantes, ok? Como está lá em Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, não é? Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá. Semana que vem, sábado que vem, estaremos estudando aí, se o Senhor permitir, a lição número 11. Me perdoe, lição 10. Quando os pais sepultam seus filhos. Então, aqui nós estaremos estudando aí alguma coisa sobre o livro de Jó. Já fique ligado, não perca a próxima lição, ok? Deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, porque isso é muito importante, ok? Então, que Deus te abençoe você e a sua família ricamente e abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Amém.